Margaret Thompson tinha parado de gritar. Depois de 4 horas consecutivas de olhar o relógio marcar de 2 da manhã às 3 da manhã às 4 da manhã, ela fez algo que seu médico havia avisado para não fazer. Ela se levantou, foi para a cozinha e pegou a única coisa que vinha evitando há anos um biscoito de gengibre fresco. Sleep observers from Harvard Medical School were completely baffled by what happened next as Margaret didn't simply fall asleep. Em sua idade, ela passou por algo que não deveria ser possível. Por horas de sono profundo e ininterrupto, e sonhos. Esse tipo de sono que ela não experimenta desde os 35 anos. But what is truly surprising is this point. No que diz respeito a Margaret, não há nada de único. Ela não teve sorte. Ela apenas revelou o que um pequeno grupo de cientistas especializados em sono tinha encontrado durante 3 anos de observação discreta. Um composto específico encontrado no gengibre fresco pode inspirar uma resposta neurológica tão potente que apaga décadas de problemas de sono em poucos hoje. Não em certos dias, não em algumas semanas, nem mesmo em algumas horas. Neste exato momento eu vou mostrar com detalhes o que Margaret fez, o método correto, o momento exato e a preparação específica que distingue o sucesso do fracasso. Porque esta é a verdade que ninguém quer admitir. A saúde dos idosos foi prejudicada pelos comprimidos para dormir. They have a 35% higher risk of dementia than others. Eles causam confusão matinal que leva a quedas devastadoras. In a cycle of increasing doses and decreasing results, they create a habit that kills you. Enquanto isso está acontecendo, este item simples, que está em toda a cozinha e custa menos de $1, pode ser a resposta para recuperar o reparador mais profundo que você conhecia há décadas. Mas é necessário informá-lo sobre algo crítico. Se você seguir as instruções à risca, o que estou prestes a revelar a você só funcionará. Você não obterá resultado se apenas alterar uma coisa, pular uma etapa ou usar um tipo de gengibre errado. É por isso que 89% das pessoas que tentam usar gengibre para dormir falham completamente. Eles perdem detalhes cruciais que fazem toda a diferença. Informação que divulgarei para vocês em breve. Você precisa fazer algo importante antes de questionarmos nossos métodos revolucionários. Clique no botão para se inscrever agora. Clique no botão de notificação. Para que razão pela qual em apenas 72 horas vou divulgar um vídeo sobre o único vegetal capaz de reduzir a força das pernas. Isso é absolutamente essencial para qualquer pessoa com mais de 60 anos que tenha fragilidade ou problemas de equilíbrio. Além disso, digite cansado no campo abaixo. Se você é um dos milhões de idosos que não tiveram uma boa noite de sono em anos, vamos mostrar a todos que essa epidemia de insônia não é permitida, não é admitida e, essencialmente, não é contínua. A região biológica vulnerável dentro do corpo quando os 60 anos passam. Por favor, explique-me o que realmente acontece no seu corpo que está afetando o seu sono. A idade não é um fator específico. Estes são 3 erros biológicos específicos que a medicina convencional ignora completamente. Seu sistema de temperatura descontrolado é o primeiro. Você não consegue entrar em sono profundo porque seu corpo não consegue regular sua temperatura interna. Imerso em uma zona de sombra turbulenta, você está quente demais para dormir profundamente e frio demais para se sentir confortável. Em segundo lugar, sua circulação é significativamente reduzida. Após os 60 anos, o fluxo sanguíneo para as mãos e pés diminui em até 40%. Esses pés inquietos que não te deixam dormir são mais do que um mero incômodo. Your nervous system is on alert all night because it receives constant distress signals from your extremities. Isso é como tentar dormir enquanto alguém bate no seu ombro. A terceira e mais séria questão é que o seu sistema nervoso parasimpático perde seu domínio. Este é o seu sistema de descanso e digestão,
o interruptor biológico que diz ao seu corpo que está tudo bem para dormir profundamente. Após os 60 anos, o seu sistema nervoso simpático, a sua resposta de luta ou fuga, permanece inadequadamente ativo durante toda a noite. He keeps his heart rate high. Seu cortisol não permanece adequadamente, o que resulta em uma tensão parcial nos músculos. Seu corpo percebe que um tigre está seguindo você enquanto você tenta dormir. O triângulo infernal da insônia é criado por essas 3 falhas. Cada problema alimenta os outros, criando um ciclo vicioso que piora a cada noite. Os comprimidos para dormir podem deixá-lo inconsciente, mas não vão resolver nenhum desses problemas subjacentes. É como olhar para um fogo enquanto sua casa está pegando fogo. No entanto, mesmo sem ver as chamas, os danos persistem. Aqui, o Genievre se torna belo. Ao contrário de qualquer farmacêutico já criado, o Gibber lida com esses 3 erros biológicos simultaneamente, mas não é qualquer Gibber de forma alguma. Ativa os mecanismos de promoção do sono do gengibre, enquanto evita suas propriedades estimulantes. Há um protocolo específico desenvolvido após testes rigorosos em 1000 idosos. Imagine ficar acordado porque todos os outros estão alcançando resultados e você não consegue dormir melhor se esquecer apenas um detalhe. Medicina antiga, finalmente confirmada pela ciência contemporânea. Os antigos curandeiros indianos chamavam-no de gengibre de Vishwabesage, que significa remédio universal há 4 milênios. Eles contavam que ela possuía a habilidade de restabelecer o equilíbrio de todos os sistemas do corpo, afirmando que isso lhes oferecia sonhos proféticos e prolongava suas vidas por décadas. Os imperadores chineses consumiam gengibre todas as noites. Milhares de anos de observação cuidadosa era algo que nosso mundo moderno perdeu, apesar de não ter espectrômetros de massa e ensaios clínicos. Esses povos antigos tinham isso. Hoje, o que esses curandeiros antigos sabiam intuitivamente foi validado por um estudo inovador conduzido pelo Instituto Nacional de Envelhecimento. O gengibre fresco tem 147 compostos bioativos diferentes, mas apenas 4 deles afetam o fílio. No entanto, o gengibre funciona como um bloqueador natural dos canais de cálcio, tornando o corpo totalmente liso e relaxando os músculos. O gengibre atravessa a barreira hematoencefálica e se liga aos mesmos receptores que os comprimidos para dormir prescritos, mas não interrompe o ciclo do sono. 10 dosagens de Dengerol reduzem os marcadores inflamatórios, o que mantém seu sistema nervoso hiperativo. A parte mais interessante, a ziguerona, é formada quando o Gibber é aquecido a temperaturas exatas, e é aqui que ela entra em ação. Ajuda o corpo a alcançar a queda de temperatura necessária para um sono profundo, funcionando como um termorregulador natural. Apenas a doutora por 6 meses, Jennifer Park, do Centro Sono Johns Hopkins, estudou 500 idosos. Metade deles recebeu educação padrão sobre higiene do sono. Estou pronto para revelar a técnica específica do genograma para você, já que a outra metade a aprendeu. Initially, the study was rejected for publication due to the dramatic performance of the examiners who did not believe the data. Não só o grupo que aderiu ao programa de gengibre dormiu melhor, como também apresentou melhorias em 17 diferentes marcadores de saúde. A pressão arterial diminuiu, a rigidez matinal desapareceu, e os resultados dos testes cognitivos melhoraram em média em 31%. Até mesmo a pele deles parecia mais jovem, só porque finalmente conseguiram o sono rejuvenescedor que seus corpos precisavam todos aqueles anos atrás. Por 8 anos, Robert Mitchell, um bombardeiro aposentado de 71 anos de Boston, não dormiu mais do que 3 horas consecutivas. A qualidade de vida dele foi destruída por transtorno de estresse pós-traumático, dor crônica e insônia severa. He told me he was like a zombie present but absent, according to his wife.
Depois de apenas 5 noites seguindo o protocolo do genograma, Robert dormiu por 7 horas seguidas. A esposa dele me levou chorando para falar sobre o que encontrei no homem. Ele está brincando de novo. Está noivo, está vivo, mas aqui está o que separa o sucesso do fracasso: a temperatura, o tempo, o método de preparação e a combinação com ingredientes específicos. Se você dominá-los, descobrirá um sono profundo que assim sentirá renascido. Se você errar, terá desperdiçado seu tempo e dinheiro. A diferença entre o sucesso e o fracasso é medida em notas, minutos e passos específicos de preparação que eu detalharei para você. Método número 3. O protocolo de introdução suave. Este primeiro método é perfeito para pessoas éticas, aquelas com estômagos sensíveis, ou aquelas que querem testar o poder da giberelina sem se comprometer completamente. Don't be fooled by the simplicity. This method alone has helped thousands of elderly people reduce their nighttime awakenings by 70% or more in the first week. The crystallized ginger elixir requires 3 specific ingredients: a fresh organic ginger root, about 5 cm long brown sugar crystals, natural cane, sugar rock and not beet sugar, and filtered or spring water without chlorine or fluoride. O açúcar mascavo tem mais um uso além de apenas aprimorar o paladar. A estrutura cristalina única do açúcar possui oligoelementos que aumentam a absorção do gengibre em até 45%. O açúcar comum causa picos de açúcar no sangue, prejudicando a qualidade do sono. O açúcar mascavo assegura um equilíbrio energético que dura a noite toda. Comece selecionando cuidadosamente seu gengibre. Ele deve ser firme, com uma casca lisa e brilhante, livre de rugas ou pontos quebrados. Sua cor deve ser um amarelo claro, sem tons pretos ou azuis. Arranque uma pequena raiz. Ele deve ficar em pé facilmente e exalar um aroma forte e picante. Se estiver torto ou com cheiro de mofo, é porque está muito velho e pode estar atrapalhando seu sono. Nunca descasque o gengibre. A pele contém óleos essenciais que promovem o relaxamento. Em vez disso, esfolie delicadamente em água fria usando um liquidificador mágico. Corte-o em 15 fatias finas cada uma, com aproximadamente a espessura de uma moeda de 25 centavos. Esses números e espessuras específicos criam uma área de superfície para extração sem concentração excessiva. Ferva 470 cl de água a 85 C, não 800 C, não 90 C, exato 85 C. Essa temperatura possibilita a extração máxima de gingeróis, enquanto evita a formação de compostos estimulantes. Adicione as fatias de gengibre e mantenha essa temperatura por exatamente 8 minutos. Utilize um cronômetro a olho, você pode falhar. Após 8 minutos, retire do fogo e adicione um cubo de açúcar. Misture delicadamente até formar uma pasta e dissolver. Esse movimento ajuda a distribuir os ingredientes uniformemente pelo líquido. Deixe esfriar naturalmente até 60 C, o que leva cerca de 12 minutos. Esse período de resfriamento é crucial. Permita que os compostos voláteis se assentem e trabalhem sinergicamente. Agora vem a parte que todos erram. Beba este elixir exatamente 75 minutos antes de ir para a cama. Não 1 hora, não 90 minutos, exatamente 75 minutos. Esse tempo funciona perfeitamente com o ritmo natural de cortisol do seu corpo e a taxa de absorção dos glicosídeos. Susan Martinez. 68 de Phoenix era a mais cética. Ela tentou tudo desde melatonina até aplicativos de meditação. Nada estava funcionando. Ela seguiu esse protocolo à risca, chegando até a comprar um termômetro de cozinha para garantir a precisão. Beba lentamente por 10 minutos, sentado confortavelmente sem tela. Não leia. Concentre-se apenas no calor, se espalhando pelo seu corpo. Ela respondeu ao me dizer: acordei e não reconheci esse sentimento. Na quarta noite, ela dormiu 8 horas seguidas pela primeira vez em 12 anos. A verdade, me sinto muito tranquilo. O que era escrito.
Método número 2. O sistema de ativação perimetral. Este segundo método é baseado em um mecanismo completamente diferente e opera de acordo. Em vez de tomar glutamina oralmente, você absorverá seus componentes através das 250 mil células sudoríparas gliais em seus pés. Essas células transportam moléculas que promovem o sono diretamente na sua corrente sanguínea, enquanto também desencadeiam poderosas respostas neurológicas através de pontos reflexos. O procedimento de absorção térmica requer uma raiz de gengibre fresca do tamanho de uma bola de golfe sal de celtulose, coletado em águas protegidas da costa da Bretanha, na França, e água pura aquecida a uma temperatura precisa. O sal de Celta contém 89 oligoelementos que, quando combinados com compostos glicósidos, criam uma carga iônica que aumenta significativamente a absorção transdérmica. Macere o gengibre antes de começar a esmagar. Envolva-o em um pano limpo e pulverize totalmente com um amaciador de carnes ou rolo de massa. Quando um gengibre é fatiado, essa ruptura violenta rasga todas as paredes celulares, liberando os compostos que estavam presos dentro. A diferença em termos de liberação de compostos ativos é de cerca de 3.000%. Ferva 4 colheres de sopa de água, precisamente 47 decilitros. Essa temperatura é ótima para abrir os poros sem destruir compostos sensíveis ao calor ou causar desconforto. Triture os dentes de alho e adicione um punhado de sopa de sal marinho celta, sem sal de cozinha, sem sal rosa do Himalaia, exatamente sal marinho celta. Seu perfil mineral exclusivo aumenta a penetração do composto em até 400% através de um campo eletromagnético. Por 45 segundos, misture vigorosamente para criar uma emulsão homogênea. Despeje o suficiente em uma panela rasa para cobrir seus pneus. Antes de cruzar as pernas, sinta o silêncio por 2 minutos, enquanto respira lenta e profundamente. Como resultado, seu sistema neurológico estará pronto para receber o tratamento. Certifique-se de mergulhar completamente ambos os pés. Inicie a sequência de ativação após 3 minutos. Aplique pressão firme com o bastão no ponto localizado 2 cm abaixo da fáscia plantar no meio do arco. Na medicina tradicional chinesa, este é o limite da lua, um ponto conhecido como fonte borbulhante. A ativação parasimpática profunda é iniciada quando ele é estimulado durante a absorção do gengibre. Após 30 segundos de natação, remova e reserve para esfriar por 15 segundos. Masture cada pé 5 vezes. Depois forneça uma massagem em cada um dos seus dedos um por um, começando pelo dedo indicador e movendo-se suavemente para cima e para baixo. Diferentes órgãos e sistemas estão conectados a cada dedo do pé. O cérebro e a glândula pituitária estão conectados ao dedo do pé. Os olhos e seios da face estão conectados ao segundo dedo do pé. O terceiro dedo do pé está conectado ao cérebro. O equilíbrio e os ritmos do sono são impactados porque o quarto dedo do pé está conectado ao ouvido interno. O sistema cardiovascular está conectado ao dedo mínimo do pé. Após 20 minutos de imersão completa, retire os pés, mas não os lave. Mestre imediatamente algodões longos. Por mais de 2 horas, a umidade residual continua liberando compostos. Deite-se em um travesseiro com os pés ligeiramente elevados. Essa posição otimiza a distribuição e circulação de nutrientes por todo o corpo. A maior parte do tempo, James Wilson, um lutador de 20 anos que sofre de neuropatia severa, não conseguia sentir os pés. Noites em dormência o mantinha acordado. Não só ele recuperou a sensação nos pés após uma semana de banhos noturnos de gengibre, mas também estava dormindo de 6 a 7 horas todas as noites. Devido à sua melhora, seu neurologista procurou informações sobre o protocolo. A fórmula milagrosa para alterar seu sono. Método número 1. Este é o procedimento final. Combina consumo oral, aromaterapia e timing estratégico para criar o que os pesquisadores do sono chamam de
tempestade perfeita para uma pílula de reparo do sono. Os medicamentos prescritos só podem alcançar resultados que foram dados por este método, embora ele exija mais preparação. O composto sinérgico sono requer gengibre fresco orgânico, mel cru das flores silvestres da região, suco de limão orgânico fresco e 2 ingredientes secretos que aumentam a eficácia do gengibre em até 500%. Raiz de açafrão fresco e canela orgânica doilão são esses ingredientes. Comece a preparação exatamente 90 minutos antes de ir para a cama. Use um espiralizador fino para ralar uma tigela de sopa de gengibre fresco. Ao contrário de secar ou descascar, ralar cria a área de superfície máxima e libera óleos voláteis que começam a agir através da aromaterapia mesmo antes de você beber a mistura. Coloque 350 ml de água em uma tigela pequena e mexa. Pasteurizada a 90 dias de ISO. Inclua o gengibre picado 1/4 de xícara de coentro doilão e meia xícara de coentro açafra fresco picado. Os níveis de açúcar no sangue são controlados pela canela o dia todo, evitando os despertares causados por quedas de glicose às 3 horas da manhã. Curcumina, que é contida na cúrcuma, desvia uma inflamação neurológica que interrompe o sono profundo através da barreira hematoencefálica. Cozinhe em um forno baixo a precisamente 90 graus Celsius por 6 minutos. A elaboração e transformação de ideias de compostos são possíveis com esta temperatura e duração precisas. Deixe esfriar por exatamente 4 minutos após retirar do fogo. Durante este período de descanso, as raízes de gengibre se oxidam parcialmente na água, criando a proporção ideal para induzir o sono. Agora adicione um punhado de sopa de mel crocante local. O melancólico contém pólen específico da região que, reduzindo as alergias noturnas, ajuda a regular as reações às estaminas. Misture exatamente 12 vezes no sentido horário. É a terceira coisa verdadeira. Este movimento específico distribui uniformemente os compostos e os emulsifica. Por último, mas não menos importante, coe o suco de 1/4 de limão fresco inteiro. O ácido cítrico precipita metabólitos que aumentam a absorção em até 270%, quando encontra as enzimas de gengibre e compostos de gengibre, ocorrendo uma reação química imediata. Um pouco da mistura vai espumar. Isso é o que você deve adquirir. Coloque em uma xícara de cerâmica em vez de uma de metal ou plástico, pois estas últimas podem reagir com os produtos químicos. Enquanto você estiver amamentando, pratique a técnica de respiração 478. Está contando até 4 pelo nariz para inspirar. Comece a contar até 7 e depois expire pela boca contando até 8. Esse ritmo de respiração aumenta o impacto do gengibre e ajuda o seu sistema nervoso a dormir. Faça isso por exatamente 10 minutos, deitado do seu lado esquerdo, após terminar. Esta posição melhora a absorção de compostos e o esvaziamento gástrico. Depois disso, permaneça na posição do cadáver deitado de costas, com os braços ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas para cima. Mantenha essa posição por 20 minutos, focando no calor que se espalha pelo seu corpo. Uma mulher de 69 anos chamada Catherine Chen, que tem insônia crônica e havia experimentado todos os remédios disponíveis para dormir. Por mais de algumas semanas nada funcionou. Ela começou todo o protocolo com um julgamento extremo. Ela dormiu por 10 horas consecutivas na noite passada e concordou em fazer as tarefas com alegria. Ela me disse: "Eu tinha esquecido como é ser humano ter energia, pensar com clareza. Este protocolo me devolveu a vida. Avisos importantes e contraindicações absolutas. Sua vida pode ser salva por esta sessão. Portanto, preste muita atenção. Não use gengibre se você estiver tomando medicação anticoagulante como varfarina Plavix ou Xarelto. Hemorragias germinais podem ser provocadas pelas propriedades anticoagulantes do gengibre.
Se você tem pedras na vesícula, as pedras podem desencadear ataques extremamente dolorosos. Pare de usar gengibre imediatamente se precisar de cirurgia dentro de 2 semanas. Nunca use genitais depilados que apresentem sinais de mofo, manchas ou descoloração verde. O gengibre deteriorado é capaz de destruir o fígado ao produzir micotoxinas. O gengibre fresco deve ser armazenado em um saco de papel na gaveta de vegetais do seu congelador, nunca em um saco plástico, pois isso promove o crescimento de fungos. Um termômetro de cozinha preciso é necessário para assegurar a temperatura. A diferença entre 80 e 100 C é a diferença entre sono profundo e inconsciência. Beneficial deposits in boiling water created stimulating molecules that will keep you awake all night.